Oi, Roberto. Não está aparecendo o seu vídeo. Apareceu? Agora sim. Tudo bem? Tudo. Esperando o restante do povo entrar na sala. Uhum. Vamos aguardar um minutinho. Tá bom. Ver se o povo Sandra, eu vou chega. precisar sair às 9h30. Sem problema. Gravaremos o resto. Conseguiu assistir as outras aulas? Não consegui. Tá, sem problema. Vou esperar mais, são 8h05, esperar 5 minutinhos. Daí, se as pessoas não chegarem, a gente inicia e eu dou continuidade e deixo gravado para depois o pessoal assistir. Uhum. Vamos lá. Você conseguiu colocar no computador ou foi Tá no no celular? celular. Tá no celular. Ah, tá. E amanhã você vai conseguir vir? Vou às 10, né? Isso. Vou sim. Que bom. Ah, que coisa, hein? Você já ouviu falar sobre os chakras? A gente falou alguma coisa a esse Não. respeito? A gente comentou alguma coisa assim. A Catarina está mandando uma mensagem, dizendo que chegou agora, mas não vai conseguir acessar hoje. Responder para ela aqui sem problemas. Então, a Cata não vem, estou esperando a Fernanda e o Marco. Ver se eles aparecem. Bom, eu acho que eu vou começar, Roberto, porque a gente tem bastante coisa para falar e eu deixo gravado e depois o pessoal acessa. Então, a calatonia, né, voltando lá, você acho que não assistiu tudo, ela é uma técnica de energização sutil para equilibrar o sistema nervoso central. A gente percebe um relaxamento profundo no corpo da pessoa através de um toque muito sutil nos dedos dos pés. Então, ela vai agir tanto no sistema energético, equilibrando o sistema energético da pessoa, quanto no sistema muscular, emocional e muscular. Então, você percebe tanto no corpo, quanto energeticamente na fisionomia da pessoa, na aura da pessoa, o quanto ela relaxa depois de uma aplicação da calatonia. Não dá para ficar explicando muito, é mais legal você perceber ao vivo e em cores. Então, amanhã na aula, vocês vão poder perceber isso. A gente vai ter uma pessoa que vai ser modelo no primeiro momento, para eu poder mostrar para vocês como é, e daí vocês vão trocar entre vocês a técnica, para sentir a experiência na prática de como é a sessão de calatonia. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos chakras, porque os chakras, eles são centros de energia que nós temos no corpo, e eles fazem a troca entre o que está do lado de fora, entre o ambiente externo e aquilo que acontece dentro de nós. Imagina um funil. Então, o funil ele tem aquela parte que é mais larga e aquela parte que é a boquinha mais fina, certo? Certo. O chakra, ele é como se fosse um funil. Então, essa parte da mais larga, ela fica voltada para fora. E a parte mais estreitinha, ela fica voltada para dentro. Então, os pontos de acupuntura no corpo, eles ficam localizados estrategicamente, são pequenos pontos de energia onde você, através da acupuntura, da massagem, da moxa, da ventosa, você faz o equilíbrio das energias no corpo.
No caso dos chakras, você pode fazer o alinhamento dessas energias no corpo através da calatonia, através da quelação energética, através de visualização, exercícios de visualização, através de exercícios de respiração, através de exercícios físicos. Então, quando os chakras eles estão em desarmonia, isso pode causar um problema físico, inclusive. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um dos chakras. Tá difícil até aqui? Não? Depois eu mando na apostila, vai ter a imagem dos chakras. Eu não sei se eu consigo jogar aqui. Você consegue ver isso daqui? Não. Não, né? Eu tenho que Não. colocar aqui em compartilhar. Mas acho que eu lembro, você me mostrou uma vez. Os pontos, é tipo funil e tem um na cabeça e um no pé. Isso, então, nós temos vários chakras, né? Então, nas palmas das mãos, a gente que trabalha com massagem, quando vai trabalhar, na hora que esfrega a mão, tem essa sensação de sentir a energia. Eu não sei se foi no primeiro vídeo aqui do curso de calatonia, eu fiz esse exercício, né, de esfregar a mão e sentir a energia. Eu vi. Então, a gente tem esse chakra da mão, a gente tem o chakra da palma da sola do pé, e a gente tem chakras espalhados no corpo. Então, os principais deles são em número de 7, eles ficam localizados ao longo do corpo. Então, entre o órgão genital e o ânus, a gente tem um chakra que é chamado de chakra básico, ele é voltado para baixo. 4 dedos abaixo do umbigo, 3 dedos abaixo do umbigo, a gente tem o chakra, o segundo chakra, ele é chamado de chakra sexual ou chakra umbilical. Ele tem uma parte que é voltada para frente, uma parte que é voltada para trás. Então, esses dois funis se encontram no meio da nossa coluna, na medula espinhal. Depois, o terceiro chakra é na boca do estômago, então uma parte para frente, outra parte para trás. Temos o chakra cardíaco, também frente e trás, então fica aqui entre as escápulas. O chakra laríngeo, então bem aqui na garganta, e a parte de trás bem aqui na região da nuca, abaixo da nuca, onde a gente tem essa vértebra mais saltadinha. O sexto olho, que é o sexto chakra, e daí ele fica bem na base aqui da nuca, onde afunda a parte da nuca. E o sétimo chakra virado para cima, que faz parte do primeiro chakra. Se um desses chakras estiver desalinhado, pode desalinhar os outros. Então, o princípio é mais ou menos que nem na acupuntura, porque o negócio vai tão cíclico que uma coisa pode interferir na outra. Então, os chakras, a localização deles, ela é bastante importante, porque cada local onde ele está localizado, no corpo físico, ele vai se referir àquela parte do corpo. Então, por exemplo, o chakra básico, como eu disse, ele fica localizado entre o ânus e o órgão genital. Então, toda a parte de pés, pernas, essa parte dos órgãos genitais externos, tanto no homem quanto da mulher, a parte do ânus na parte externa, tudo isso está ligado ao primeiro chakra. A cor desse primeiro chakra, ela é vermelha. Os chakras, eles vibram que nem as notas musicais. Nós temos 7 notas musicais. Nós temos 7 chakras. Nós temos 7 dias da semana. Nós temos 7 cores no arco-íris. Então, os chakras, eles estão em sintonia com cada uma dessas coisas. Então, esse primeiro chakra, na cor vermelha, ele está muito ligado à nossa segurança, à nossa estabilidade na vida. Ele está ligado à família, ele está ligado às nossas crenças, aquilo que a nossa família nos ensina. Você não pode lavar a cabeça quando está menstruada, não passa embaixo da escada porque dá azar, Deus só ajuda quem cedo madruga, essas coisas que as famílias vão passando de geração em geração. O primeiro chakra também está muito ligado e relacionado com as questões das necessidades básicas. O comer, o dormir, o beber, o fazer xixi, o tesão, o desejo, o instinto sexual, aquela vontade mais animal, né? Esses instintos mais primitivos. Então, o primeiro chakra, ele fala muito a este respeito. Quando a pessoa
tem um desequilíbrio em algumas dessas questões emocionais, isso pode afetar no físico, e as questões físicas podem afetar na questão energética do chakra. Fica claro essa correlação entre eles? Sim. Tá. E os chakras, eles também estão muito ligados à faixa etária. Então, por exemplo, o primeiro chakra, ele diz muito a respeito do 0 aos 7 anos, que é a fase onde o bebê, ele precisa de alguém, principalmente quando é pequenininho, né? Precisa de alguém que cuide dele. Porque um bebezinho, se ninguém for lá trocar, alimentar, cuidar, dar banho, ele vai morrer. Ele não consegue sobreviver sozinho. Diferente de outras espécies de animais que, mal ao nascer, podem se virar sozinhos. O homem não. Então, essas necessidades básicas da nutrição e todas as outras, né? Elas estão muito ligadas a essa questão do chakra básico. Se a gente pensar em crianças que passaram por alguma privação nessa faixa etária, elas podem ter esse chakra com problema. Ele pode não estar desenvolvido o suficiente. Ou ele pode estar com a energia em desequilíbrio. Às vezes, se a pessoa teve um excesso de zelo, ela pode estar com sobrecarga de energia nesse chakra. Então, tanto o excesso quanto a falta, ela significa um desequilíbrio. Então, a gente nem precisa se atentar muito se é falta ou se é excesso. É uma questão de desequilíbrio. E através de uma técnica como a calatonia, a gente consegue equilibrar o chakra, deixar a pessoa mais centrada, porque vai ativando a parte energética dele. É claro isso? Uhum. Fica fácil compreender? Sim. Você conhece alguém que tenha problema em alguma dessas partes do corpo e que, diante dessas poucas coisas que a gente falou, te façam associar de que é mais ou menos assim que funciona? Agora de cabeça não, mas vou começar a analisar. Às vezes a pessoa ela não precisa ter passado isso na infância. Às vezes a pessoa ela passa por períodos na vida onde neste momento da vida o chakra está em desequilíbrio. Então, por exemplo, eu estou com uma paciente aqui que ela quebrou o pé algumas semanas atrás. Então, ela está com um problema nessa questão de chakra básico. Neste momento, esse chakra está em desequilíbrio. E isso, esse desequilíbrio gerou uma questão física nela. Então, se a gente pensar em pessoas, por exemplo, que têm alguns problemas, problemas nos joelhos, problemas de hemorroidas, problemas de alergia, qualquer problema nessa região das pernas. Oi, Marcos, seja bem-vindo. Qualquer problema nessa região das pernas, ou numa dessas outras partes, ela pode estar muito ligada a essa questão do chakra. E daí você pode observar o que a pessoa está fazendo. Será que ela está... o que está acontecendo na vida dela? Então, ao invés de você pensar só no nível físico, de qual é o problema físico que essa pessoa tem, você também pensa num nível mais energético. Qual é o problema energético que está acontecendo com essa pessoa para causar esse desequilíbrio nessa parte do corpo? Certo? Certo. Bom, o segundo chakra, ele fica localizado cerca de 3 dedos abaixo do umbigo, mais ou menos. A cor dele... Oi? Bom, a cor dele é laranja, ele também reflete na parte de trás do nosso corpo, bem aqui na região do final da nossa coluna lombar, início, bem no final da lombar, ainda pega um pouquinho do sacro, mas nessa linha mais da cintura. Esse chakra, ele vibra na cor laranja, a gente pode dizer que ele está ligado à segunda nota musical, ele tem uma correlação com a faixa etária de 7 a 14 anos,
e ele trabalha as questões da autoestima, da criatividade e da sensualidade. Se a gente pensar nessa faixa etária de 7 a 14 anos, a gente pode dizer que é quando as pessoas, elas conhecem o outro, né? Porque do 0 ao 7, você vive dentro do núcleo da sua família. Você acredita que só a sua família existe e tudo que a sua família diz é que é verdade. Dos 7 aos 14, você vai para a escola e conhece outras realidades. Então, você passa a conviver com colegas e com amigos e, de repente, você vê que a família dele não é a mesma que a sua, que a realidade dele não é a mesma que a sua. E você começa, então, a perceber mais o outro e se identificar ou não com ele. E é quando você passa a ter mais criatividade na sua vida. Não que criança não seja criativa, criança tem muita criatividade, mas dos 7 aos 14 isso explode. As pessoas têm uma tendência a trabalhar mais isso. E o adolescente, em especial, ele lida muito com a sensualidade, com o prazer. Daí a gente pode falar que esse chakra pode ser chamado de chakra sexual, por conta disso, porque ele está ligado ao sexo, mas não ao sexo do instinto sexual que a gente viu no primeiro chakra, mas sim do sexo por prazer. Então você tem o outro e você consegue ver no outro uma fonte de prazer. E existe essa troca de você com o outro. Então, nessa questão da sexualidade, a gente pode perceber assim, pessoas que têm problemas em relacionamentos, pessoas que têm problemas de autoestima, pessoas que estão com dificuldades, né, em lidar com a questão do prazer sexual, elas podem ter uma desarmonia no segundo chakra. Você está sem, o seu microfone está tampado, Roberto, não dá para ouvir o que você fala. E o Marco também não estou ouvindo, Marco. Não, entendi. Legal essa questão. Então, assim, o que pega no corpo físico, né, dentro do corpo físico da gente? Então, essa parte da cintura, parte da coluna lombar, pessoas que estão com problema na coluna lombar, a gente pode pensar que ela deve estar com algum desequilíbrio no segundo chakra. E na parte interna do corpo, é onde estão os órgãos sexuais, femininos e masculinos. Então, a gente tem a parte, no caso dos femininos, os ovários, as trompas, o útero. No caso do masculino, pega a questão da próstata. Então, problemas, quem tem câncer, por exemplo, num desses locais, tem uma energia tá muito ligado à questão da própria autoestima que a pessoa tem. O câncer, ele é uma doença, pelo ponto de vista mais emocional, ligada à mágoa. Então, é como se fosse uma automágoa. A pessoa, ela não tem autoamor. A autoestima dela é tão baixa, tão baixa, tão baixa, que se ela não resolver isso, inclusive no nível energético, pode acontecer um câncer, por exemplo. Então, pessoas que têm problemas nessa região de cintura, de abdômen, que pega essa parte de baixo, a gente pode analisar, então, além da parte física, o que está acontecendo emocionalmente com ela. E quando você pergunta, 99,9% de chance da pessoa concordar com aquilo que você está perguntando. Então, a gente começa a compreender um pouco mais, né, ver por um outro aspecto o problema que a pessoa traz. Vocês conhecem alguém que, diante disso que eu estou explicando, se enquadra dentro desse quesito? Acho que eu estou com dificuldade para ouvir vocês. Não é que tá travando aqui. Tá. Achei que tinha caído. Mas você conhece alguém? Não. Não, também. Marco, consegue pelo menos fazer assim, se conhece ou não conhece? Não conhece também, tá bom.
Então, vamos lá para o terceiro chakra. O terceiro chakra, ele está ligado bem aqui, tá localizado bem na boca do estômago. A parte de trás dele, ela fica bem no meio da nossa coluna torácica, mais ou menos na alça do sutiã da mulher, a gente pode dizer. A cor dele é amarela, e ele, então, como ele pega toda essa região, todos os nossos órgãos internos, eles estão ligados ao terceiro chakra, que é o plexo solar. A faixa etária desse chakra, ela é dos 14 aos 21. A cor dele é amarelo, e ele está ligado ao nosso poder pessoal. O que é o poder pessoal? É a nossa capacidade de escolha, a nossa capacidade de decisão perante as coisas da vida. Se a gente fizer, então, essa analogia da faixa etária, é nesse período que o adolescente vai escolher, por exemplo, a profissão que ele quer no futuro. É nessa época que os adolescentes ficam mais respondões e eles vão fazer valer a vontade deles dentro de casa, porque ele acha que ele já pode sair para a balada e não dar satisfação. É o período de maior atrito dentro do convívio familiar com os adolescentes, porque eles querem impor a vontade deles. E é exatamente isso que esse chakra faz. Você precisa se responsabilizar pelas escolhas que você toma na vida. A gente percebe, por exemplo, desequilíbrio nesse chakra quando a pessoa ela não tem a capacidade de impor a sua vontade. Então, por exemplo, o Marco que fez o curso de floral, a gente pode dizer que a pessoa que tem dificuldade para falar não, ela tem um desequilíbrio nesse chakra aqui, porque ela acaba aceitando muito o que o outro coloca e ela não consegue impor limites. E se a gente pensar em termos de estrutura corporal, o abdômen faz exatamente isso, né? Então, as pessoas que têm aquele abdômen mais protuberante, ele é como se fosse uma barreira, né? Que você chega na pessoa, você não consegue chegar na pessoa porque você é barrado pelo abdômen. Então, essas pessoas, elas têm provavelmente o abdômen serve como uma forma de proteção. Elas não deixam ninguém passar daquele limite para diante. Então, pessoas que têm essa região aqui muito expressivas, elas têm como se fosse um excesso de energia nessa região do abdômen. Então, elas são muito confiantes e muito dominantes. Elas fazem prevalecer a vontade delas perante aquelas pessoas que não têm esse domínio. Acho que daí fica mais fácil identificar pessoas que são assim, não? Uhum. A Dilma, por exemplo, ela tinha, né, essa coisa do abdômen. Então, todo mundo dizia que ela era muito arrogante, que não importava o que os outros diziam, tinha que ser feita à vontade dela. Então, ela é uma forma dessa. O Faustão é outra pessoa que a gente também percebe que ele não deixa nem o outro falar, né? Então, ele impõe a vontade dele. Tem excesso de energia nessa região. O terceiro chakra é muito essa questão de você assumir as responsabilidades. Então, muitas vezes, as pessoas elas têm dificuldade em assumir as responsabilidades da vida e elas não conseguem, então, fazer prevalecer a vontade delas, porque elas não conseguem arcar com as consequências das atitudes ou das escolhas delas. Então, a gente vê muitas pessoas com problemas de estômago, que tiram vesícula, que tem problema de baço, de pâncreas, de fígado. Então, é a região mais sensível do nosso corpo. E essa questão de você assumir a responsabilidade pelas escolhas, ela diz muito a respeito de si mesmo, nesse caso. A gente vai ter que mudar de sala, eu vou continuar o bate-papo lá na outra sala, tá? Vamos lá para a segunda sala.